Agora tá congelada. Eu não sei por quê, né? Porque em cima... Ah, voltou. Voltou? Voltou. Maravilha, que bom. Bom, então vamos começar aí a conversar sobre explicar primeiro o que é o Cimeduk, o que é o Cimeduk Kids, né? Então, Cimeduk Kids. Então, muitas pessoas que estão chegando aí não conhecem o Cimeduk Kids e não ouviu, não escutaram, né? O Cimeduk Kids, com algumas palavras de forma bem breve, é explicando o seguinte: o Cimeduk Kids é um programa online, um programa que ele acontece 2 vezes na semana, é um programa para crianças de 4 a 12 anos, diferentemente do Cimeduk Teens, que é de 13 a 18 anos. O Cimeduk Kids, as aulas teóricas acontecem na quinta-feira, é 1 hora de aula no computador para várias crianças, e a aula da conversação em inglês, que são aulas de inglês também, e de várias disciplinas que acontecem na língua inglesa. A sala da conversação e da apresentação dos projetos, ela acontece aula teórica na quinta, essa outra aula na terça. Então, na terça-feira, a apresentação dos projetos das crianças. E aí, eu convidei essa mamãe clássica aí, a gente chama da Classical Mama, Patrícia Mauler. Patrícia, você é um doce. Eu conheci a Patrícia lá na Corandel, e ela, desde o início, quando eu percebi a animação da Patrícia, falando do Cimeduk Kids para os pais, trouxe muita alegria, Patrícia, para o nosso coração, para o meu, de Gaba. E aí eu queria ouvir um pouquinho da sua experiência, porque nós temos algumas mães que já inscreveram seus filhos no Cimeduk Kids nesse ano, então as inscrições aí foram nessa semana. Acredito que na próxima semana o suporte ainda estará recebendo algumas mães que deixaram para finalizar na próxima semana. Mas aí, diante disso, algumas mães me perguntaram, e aí, como é que eu poderia saber um pouquinho, assistir às aulas como se fosse uma aula experimental, e aí surgiu a ideia. Bom, realmente, como é fechado, não é? Porque, digamos, são aulas para crianças, então nós fechamos apenas para a nossa comunidade e online. Aí eu tive essa ideia, por que não trazer alguns pais veteranos, antigos, que fizeram o Cimeduk Kids em 2025, para trazer um pouquinho de alívio para os corações dos pais que já inscreveram os filhos nesse ano, mas que não conhecem muito bem a dinâmica. Então, imagina, Patrícia, é como se você tivesse iniciado lá em agosto, e aí, de repente, você via aquele PDF cheio de informação, tudo em inglês, 16 colunas, com várias disciplinas, a história, medicina integrativa, a ciência e o criacionismo, várias disciplinas, né? E, de repente, você pode ficar assustado. E aí, o que fazer com tanto conhecimento? E aí eu queria saber, assim, como foi que você percebeu que a Helena, por exemplo, a idade de Helena, quantos anos ela tem, Paty? Helena está com 5. Com 5, então veja, é interessante que mesmo 5 anos de idade, ela começou a trazer muitas contribuições, né? O fato nós trabalhamos com figuras 3D, né? Então assim, o fato de ela trazer, eu lembro até hoje o que ela fez, o quadrado, né? O triângulo. Montou com os palitinhos, né? Monta com os palitinhos, e assim, eu fiquei realmente encantada com o esforço de Helena em participar, né, e de tentar trazer o desenho dela, ou trazer todo aquele conhecimento que ela aprendeu na fase dela. E aí, o que vem na sua mente, Patrícia, para os pais que estão chegando agora, qual o conselho que você daria com relação ao Cimeduk Kids? Bom, primeiro, obrigada, né, Rich, por me convidar. É um prazer para mim estar aqui com você. Mais prazeroso ainda e gratificante é poder falar do Cimeduk e agora especificamente do Cimeduk Kids. Já somos uma família educadora já há 6 anos e eu me lembro que quando eu iniciei a nossa jornada aqui em casa, a primeira coisa que eu adquiri, o primeiro curso que eu adquiri foi o Cimeduk, e foi de extrema significância para a minha vida, para a vida da minha casa. Então, participar do Cimeduk Kids, para mim, assim, tem sido incrível.
é prazeroso, é gratificante demais. Então, né, agradeço já pela oportunidade de estar participando e pelo convite de hoje à noite. Bom, o Cimeduc Kids aqui em casa está sendo assim, incrível, porque o João ele sempre foi uma criança curiosa com o inglês, então eu já tinha estudado um pouquinho, começado uma alfabetização com ele da língua, e com a oportunidade do Cimeduc Kids, ele voltou a se interessar bastante por isso, então ele gosta de assistir às aulas, embora ele, né, infelizmente o João não conseguiu participar tanto porque ele estava matriculado na escola e o horário no início não estava conseguindo contemplar ele ali, né, mas depois quando ele, né, finalmente conseguiu participar, ele gosta demais, ele fica atento, ele é muito perceptivo, então você vê que, eu me lembro uma das últimas aulas, você estava falando de medicina integrativa, e ele ficou atento à questão do tendão, da massagem, do que você estava dizendo, e depois ele ficou falando aquilo, repetindo, ele trouxe aquilo para o futebol, e o futebol aqui em casa então ele ficou aquele assunto rende, né? Então as crianças, elas quando, né, sempre tem um ponto ali durante a aula que chama mais a atenção delas e aquilo vai rendendo, né? Então, às vezes, realmente, principalmente a gente que os pais, né? Para as crianças, acho que não, mas para nós, os pais, às vezes a gente pega o PDF, né, imprime aquilo tudo, meu Deus do céu, como é que eu vou dar conta disso tudo, Jesus? E às vezes é assustador, mas não precisa ser, né? A gente sabe que a gente não vai conseguir se aprofundar em tudo que tem ali, mas as crianças vão ver um pouquinho de cada coisa e durante a semana elas vão se aprofundar naquilo que mais chamou a atenção delas. A gente vai pegar ali alguns dos conteúdos para se aprofundar, para a criança fazer ali o seu trabalhinho, né, a sua atividade para poder trazer na apresentação. E nossa, mas é tudo em inglês, meu Deus, e agora como faremos? Calma, gente, né? A Rachel é incrível, né? Vão ter outros professores agora, mas acho a interação, a forma como a interação é feita é muito bacana, porque é muito natural. Você está falando em inglês e a criança está falando em português, e aí ao mesmo tempo você já vai ensinando para ela como que se fala aquilo que ela está falando em português, como que se fala aquilo em inglês, e naturalmente, né, as crianças vão absorvendo o idioma sem estresse, elas vão adquirindo aquele vocabulário, e é incrível como isso tem acontecido, como tem funcionado. A Helena, por ela ser mais novinha, né, ela tem um pouco mais de dificuldade de se concentrar durante o período inteiro da aula. Então, de vez em quando eu tenho que ficar, vamos, Helena, presta atenção no que a tia está falando, não sei o quê, tem que ficar ali com ela. Mas na hora da interação, ela fica, nossa, louca para apertar os botãozinhos, para interagir, para falar com os colegas, e às vezes tem até que dar uma freada, né, para não atrapalhar e tudo, mas ela tem gostado bastante da interação, tem gostado de participar, e tem sido incrível, porque, principalmente na questão do João, depois que eu precisei matriculá-lo por conta do processo, então é um apoio que a gente tem, né, num momento específico, né, mais difícil aqui da minha casa, é um apoio que a gente tem para a gente poder estar seguindo, a gente consegue refrescar um pouco mais a cabeça sem ficar desesperada, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, né? Não, já está tudo montado, está estruturado, totalmente cristão, 100% imerso na palavra de Deus. Então, assim, isso é maravilhoso, tem sido incrível a gente fazer essa linha do tempo com eles, né, trazendo tudo tão bíblico, tão dentro da palavra. Eles têm gostado bastante, tem sido maravilhoso. Então, quando você falou de bíblico, você vai explicar, porque muitos pais não entenderam ainda, né? Então, nós temos um versículo bíblico, que ele começa a primeira coluna, ela começa com um versículo bíblico. E aí, as demais colunas, elas como se houvesse um gancho. Então, cada coluna, cada coluna está fazendo uma associação com aquilo que foi ensinado no versículo bíblico. Então, por exemplo, nós temos aí um trechinho, e tudo acontece rápido, não é, Patrícia? A aula, apesar de ser 1 hora apenas, mas aqui ela é intensa. Então, são muitas informações bem diversas, e a ideia é essa.
A ideia é que, que as crianças terão uma gama de informações diversificadas para que elas possam depois estruturar, resumir e memorizar as partes mais importantes, mas também que elas possam fazer associações com diferentes disciplinas. Por exemplo, você falou do João, eu fiquei realmente muito animada. Nós estávamos falando sobre, acho que é o mesmo dia, falando também sobre medicina integrativa. Então, eu falei hoje até tive também uma reunião com a Camila, e ela estava me lembrando, né, que, por exemplo, o Rafael fez aquela planta baixa do hospital, e foi na mesma aula que o João percebeu que não, que ele quer, ele está muito interessado nessa questão dos músculos, é muito interessado com os tendões, e de repente ele falou, não, eu vou querer ser médico. Eu lembro que o João comentou até isso. Ele falou, olha, eu vou querer ser médico, mãe, eu vou querer ser médico, porque depois dessa aula aí eu comecei a aprender muito mais sobre os músculos, e realmente é interessante, olha como isso acontece. Então, assim, eu achei assim, magnífico. Então, veja, uma aula que nós falamos sobre existir uma das disciplinas, nós focamos só no corpo humano, porque, de fato, o corpo humano, nós estamos compreendendo que esse design inteligente, como Deus criou o corpo humano, como o homem, ele é a coroa da criação. Então, ele tem uma das 16 colunas de disciplinas, uma das colunas, ele está falando sobre essa questão do corpo humano. E nesse corpo humano foi quando, justamente, tanto João, só que, veja, o João, que é menor, ele pensou sobre essa questão da medicina, o tendão, como fazer essa questão da fratura, se houver uma fratura. Já o Rafael, que ele é mais velho, então, um dos irmãos, acho que com 13 ou 14, então, ele fez uma planta baixa de todo o hospital, dizendo onde é que o médico vai cuidar daquela criança, onde a enfermeira vai chegar, onde é que a enfermeira vai por exemplo, vai vacinar o filho, vai tirar o sangue do filho, não sei o quê. Então, mas ele começou a explicar. Então, é interessante que cada criança ela tem uma percepção diferente do mesmo conteúdo. E cada criança tem idades diferentes, com nível de conhecimento diferente. Então, nós temos realmente confiança de que não precisa ter, digamos, essa preocupação. Não, primeiro eu vou ensinar uma palavrinha em inglês, depois, na próxima semana, eu vou ensinar 2 palavrinhas, na terceira semana, eu vou ensinar 3. Não, é de repente aquela enchente de palavras, um oceano de conteúdo, e ali naquele meio do oceano, as crianças realmente estão imersas, né? Elas nadam, e o legal, o que eu gosto muito, eu confesso também, a minha parte preferida é o projeto, é o dia da apresentação, porque o dia da apresentação eles estão animadas, eles fizeram ali, por exemplo, a Helena, que fez os formatos na parte de matemática, né? As formas geométricas, e colocou os palitinhos. Alguns trazem, por exemplo, até o filho da Sônia traz maquetes, né? E até apresenta, faz vídeos com representação. Então, é muito interessante, assim, também a questão do relacionamento, né, Patrícia? Como uma criança está tão animada, empolgada em ver o que a outra criança, o que o amiguinho vai trazer de novidade. Então, esse relacionamento é muito importante. Uma outra coisa assim, que tem sido novidade aqui para minha casa e que as crianças têm gostado é justamente a interação com a tecnologia. Como aqui em casa eu não deixo muito, né? Eles nunca tinham feito chamada assim por vídeo no Zoom, no Google Meet, então eles gostam. Agora ele fica curioso lá, vendo aonde que coloca os emojis, aonde que eles apertam, como é que faz para silenciar o microfone. Então, assim, parece pouco, né? Mas para a criança já começar ali a interagir, uma criança que não tem, né, essa interação, para começar a fazer essa interação com a tecnologia, para eles aqui, eles têm gostado muito. A Helena toda hora quer ficar mandando um balãozinho, um coraçãozinho lá durante a aula. Gente, é importante, gente, e é tão importante isso, porque a afetividade da criança é uma das janelas do conhecimento. A criança ela vai ter a sede por aprender se ela tivesse esses emojis. Ela precisa mandar esse coraçãozinho, manda coração, professores, os futuros professores, manda um legal, manda aquele negocinho cheio de foguetinho. O foguetinho, isso. Eles amam mandar o foguetinho, o rocket, né? Então, realmente é muito importante. E não é só a questão
da animação pela animação, mas é importante, é uma forma de relacionamento. Lembrando que o Cimedo Kids ele foi idealizado, por exemplo, especialmente para famílias que estavam viajando, famílias que não tinham, que estavam com dificuldade em ter acesso a livros. Então, o Cimedo Kids foi idealizado, ou pensado nesse tipo também de ambiente, né? Então, ele vai servir para muitos pais, para pais que fazem homeschool, para pais que fazem escolas e querem apenas aproveitar uma horinha ali da teoria, uma horinha da conversação, para a criança praticar a oratória, mas ele foi realmente desenhado para isso, né? Para crianças que estão viajando para outros países, ou para crianças onde os pais eles precisam se mobilizar bastante, e realmente a questão do preço dos livros, né? As crianças que não têm condição de adquirir uma quantidade grande de livros, por exemplo, na mesma quantidade de conhecimentos que nós trazemos. Então, a ideia de trazer links para os pais é que os pais possam se aprofundar naquele assunto que as crianças têm interesse, né? Lembrando que essa fase inicial é da memorização, mas vai ter algum assunto que a criança gostaria de aprender. E, Patrícia, trazer novidades também para você, para as mães. Então, vamos trazer mais coisas de tecnologia. Tem uma música que está uma gracinha. Eu já fiz a música aí da semana 1. Aqui, ó. Ai, que ótimo! Ó. Esse tá em latim e inglês. Eu não estou escutando. Não? Não está saindo para mim. Posso enviar depois para vocês. Tá. O link está no site, certo? Ok. E aí eu vou parar aqui e vou voltar aqui para a Pati. Então, Pati... Tem também, vai ter também o aplicativo, né? Para a gente utilizar, fazer as revisões com as perguntas, flashcards, está incrível. Sim. E o aplicativo ele vai ser muito bom, porque ele vai estar ali trabalhando com a questão da pronúncia em inglês, né, Patrícia? Então, tem os infográficos também. E eu queria agradecer a Patrícia. Tem alguma outra palavra, Patrícia? Patrícia ela é muito ocupada, gente. Ela tem uma bebezinha muito linda que está aí, que está já acordando novamente, pedindo a atenção da mamãe. Então, a vida de toda mamãe é uma vida realmente cheia, né? É uma vida ocupada. Então, os olheiros não negam, né, Rachel? Os olheiros não negam. Nossa, faz parte, né, Tati? O mais importante faz parte. É a gente não demonstrar tanto isso para as crianças, né? Mas tentar ao máximo fazer o nosso melhor cada dia. Mas é para celebrar, Patrícia. Muito obrigada, você foi fantástica. Eu que agradeço. As mamães de 2025 ajudaram tanto, né? Assim, foi maravilhoso ver o suporte de todas as mães, da Camila, da Sônia, também lá ela não vai poder participar da live, mas a Janaína também, ela também participou bastante das aulas, e agradecer a todas as mães, né, porque, querendo ou não, elas estão lá ajudando os filhos, orientando, guiando, ajudando nesse momento de descoberta das várias disciplinas e das várias matérias. Pati, você... Eu que agradeço, Rachel, eu agradeço muito, eu tenho certeza que agora 2026 vai ser ainda melhor do que em 2025, né, onde a gente estava ali ainda, algumas coisas tateando, acredito, mas agora vai ser com força total e vai ser incrível, para a glória de Deus. Sim, e a novidade é porque realmente foi aberta ao público, né, esse 2026, então nós temos muitas pessoas, então, realmente vamos ver como vai acontecer, a dinâmica vai ser bem parecida, mas um pouco diferente. Nós precisaremos trazer algumas novidades no Zoom também. Então, eu gostaria de orar por você, Pati, pelos seus filhos, pelo João, pela Helena, pelo seu pai, marido, né, por toda a família, e por todos os pais, as mamães aí, homeschoolers que estão trabalhando arduamente, e as mamães também que estão levando os filhos para a escola, né? Orar por todos, por toda a família que é um presente de Deus. Então, vamos orar para terminar essa live, e aí a Pati pode cuidar do bebezinho dela.
Tá Senhor, dormindo lá, não acordou mais, não. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse momento especial, onde eu pude conversar com Pati, onde nós pudemos trazer um pouco da visão de Pati para muitos pais que já inscreveram seus filhos. Pedimos que o Senhor abençoe todas as famílias, todos os pais homeschoolers e os pais também que estão colocando os filhos nas escolas. Ajuda-os, ó Deus, no trabalho diário, abençoado, ó Deus, de educar os filhos no temor do Senhor. Que cada dia possa ser um dia especial na vida dos pais, que possamos correr com perseverança essa corrida que o Senhor já preparou para nós antes da fundação do mundo. Pedimos a tua graça sobre cada família, em nome do teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Amém, Rachel. Pati. E lembrança a todos os pais que estiverem com alguma dúvida, entrem em contato, nós temos aí o suporte esse ano do CIMEDUC, por causa da quantidade de pais interessados, então contato@cimeduc.com.br, e nós estaremos aí também o WhatsApp, o link do WhatsApp está aí na bio, e vocês podem entrar em contato comigo, com o Gaba, do CIMEDUC Oficial, e nós estaremos aí para servi-los. Muito obrigada, Pati. Um beijo grande na Helena, no João, e nos vemos aí na próxima semana. Estamos ansiosos já avisei eles, ó, semana que vem volta o CIMEDUC Kids. Então vamos. Muito obrigada. Um beijo para as crianças aí também. A Helena apareceu. A Helena apareceu? Cadê a Helena da saúde? Helena! Tudo bem, Helena? Manda um beijo para a Rachel. Até a próxima semana. Ela tá moadinha, que ela pegou a conjuntivite, mas daqui a pouco passa. Sim, que bom. Melhoras também para ela. E vou fechar aqui. And